Graça e paz, irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos. A finalidade deste meu vídeo, eu quero deixar claro, irmãos, porque muitos às vezes entrando aqui no meu canal, tratam de postar versículos, querendo me recriminar por alguma coisa que eu sinto ou que eu coloco. Vocês não são obrigados a concordar plenamente comigo, mesmo porque eu sou uma pessoa democrática. Eu acredito que cada um tem a sua forma de pensar. Porém, eu creio na inerrância da palavra de Deus. Ela não pode ser modificada. A palavra de Deus não volta atrás. E não adianta eu querer pegar um versículo e torcer o versículo, ou torcer a palavra para o meu próprio benefício. Então eu procuro sempre, antes de fazer o meu vídeo, analisar o que eu vou falar. Se em alguma coisa eu erro, eu sei que eu não sou perfeito, porque dentro da minha personalidade, eu sou um ser humano, eu não sou uma pessoa dotada de algumas coisas, dons especiais, não é? Muito pelo contrário, eu sou carente da misericórdia de Deus, como creio que todos vocês, até mesmo o maior teólogo que possa existir nesse mundo hoje, sem Deus ele não é nada. E existem muitas denominações, e quando nós referimos a denominações, nós não estamos referindo àqueles que estão congregados dentro dela. Se bem que existem muitos daqueles que são usados como massa de manobra, como já na história do passado, irmãos. Para quem já estudou história, para quem conhece um pouco da história, falando de uma coisa mais simples, no tempo dos imperadores, principalmente de Roma, muitos deles, irmãos, se achavam deuses. E o próprio povo endeusava eles mesmo, a ponto de darem a vida por eles. Mesmo sendo alguma coisa insana, louca, eles não questionavam a ordem do imperador. Porque para eles a ordem do imperador era uma ordem de um deus. Isto não só no Império Romano, como também em outros impérios. Nós sabemos, irmãos, que existiu isso na história da humanidade. Mas por que tanta explicação antes desse vídeo? É porque eu vou me referir agora a denominações. Denominações, eu posso dizer que eu já fui ancião da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou ancião ainda, porém não estou atendendo a Congregação Cristã no Brasil, mas já atendi, e não só a Congregação Cristã no Brasil, como conheço outras denominações, e não posso generalizar, não posso aqui dizer que todos são a mesma coisa, jamais eu faria uma coisa dessa, porque seria eu então um juiz, e tomaria eu então uma posição muito desagradável diante de Deus, e Deus poderia não se agradar realmente da minha pessoa. Mas usando a palavra de Deus como meu escudo e como a minha espada, eu tenho como colocar diante de vocês um sentimento não de mágoa ou de angústia ou de atacar alguém, porque Jesus Cristo nos ensinou a sermos verdadeiros. Porque a verdade, irmãos, ela só tem um caminho, que é Cristo. Não existe duas verdades, não existe meio termo para o Senhor. O Senhor é ou não é. Ele disse assim, sim, sim ou não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Embora devemos saber, ou devemos todos nós sabermos, irmãos, que somos imperfeitos, que não somos perfeitos, certo, irmãos? Mesmo quando defendemos os nossos motivos, quando somos agredidos por alguém, ou agredidos por motivos de falsos ensinos, porque falsos ensinos agridem a nossa fé. E muitas das vezes somos manipulados por eles durante anos e agimos também da mesma forma. Porque enquanto não chega o momento dos nossos olhos serem abertos, nós não conseguimos entender
há um tempo determinado, e às vezes precisamos passar por processos danosos. Porém, nós não estamos aqui, irmãos, para nos justificar, porque mesmo temos o Senhor quem nos justifica, e nem para julgar ninguém. Mas também não usamos ninguém como massa de manobra para nos defender. Isso eu acho uma coisa ridícula. Porque uma pessoa, quando ela tem que se defender, ela mesma, ela não deve fazer como aqueles imperadores romanos, que quando viam que iam perder o império, incitavam o povo e faziam com que o povo achasse que eles eram deuses, e o próprio povo combatiam, se degladiavam e até morriam por eles. Infelizmente existem denominações hoje, por estarem falindo espiritualmente, pela distância que estão tomando do Evangelho, querem tomar os seus adeptos, não é? Não vou dizer nem membros, porque na verdade tem denominações que nem têm membresias, têm frequentadores, e usam estes, na sua simplicidade, muitas das vezes, não por maldade, para que eles mesmos entrem em canais de pessoas que tentam relatar a verdade, para denegrir a imagem daquele que está falando. Mesmo quando a gente não cita o nome da denominação, a pessoa parece que já se sente ofendida, mesmo porque nós defendemos a Cristo, o verdadeiro Evangelho, certo, irmãos? Somos agredidos muitas das vezes por falsos ensinos que podem levar à ruína. E essas pessoas às vezes agridem pessoas, famílias, com falsos ensinos. Você pode me dizer, mas como agredir alguém com falso ensino? É simples. É você colocar um fardo além daquilo que aquela pessoa possa carregar, sabendo que quando você a traz para o vosso meio, você diz que é para ela ir como ela está, que é Deus que faz a obra, e de repente você começa a colocar as suas regras, as suas imposições, esquecendo-se que Deus é quem faz a obra, como você mesmo havia pregado. Então, quando nós estamos nessa situação, irmãos, muitas vezes as pessoas estão nessa situação, muitas das vezes elas entram em um colapso espiritual, uma confusão espiritual, porque elas falam, mas não é Deus, não foi Deus, ele não falou que era Deus. E muitos, não tendo conhecimento das Escrituras, irmãos, às vezes são condenados por julgamentos ilícitos, porque ninguém pode fazer julgamento, nem mesmo um julgamento eclesiástico deve ser feito sem um poder eclesiástico da igreja. Infelizmente, os próprios adeptos a esta seita, ou a esta igreja, ou a essa denominação, estou falando de uma forma geral, eles se tornam juízes, e muitas das vezes eles mesmos condenam a pessoa e levam avante assuntos que não são verdadeiros, e às vezes até destroem famílias, lares. Eu sei de casos de pessoas que se suicidam, né? E é mais infeliz ainda quando o líder da denominação se vê tão coagido e não tem coragem ou nenhuma forma de expressão de autodefesa, que pede para os seus próprios adeptos, que já são massa da sua manobra, defendê-los na rede social. Isso chega até a ser vergonhoso, porque eu acredito que se a pessoa tem uma habilidade para estar na frente de um povo, para pregar, instruir e ensinar, ele deve ter também habilidade para se defender mediante qualquer tipo de acusação feita por qualquer um que seja. Mesmo porque Cristo Jesus, quando ele foi levado ao vitupério da cruz, ele não pediu para que alguém fosse lá depor a seu favor. Muito pelo contrário, ele foi sozinho e ele mesmo, sem ninguém estar junto com ele, cumpriu a missão que tinha lhe sido ortogada pelo Pai. Certo, irmãos? Muitas das vezes as pessoas entram em situações difíceis. Às vezes estamos nesse vale de lágrimas, né, que esse mundo cercado de necessidades, e vemos líderes de grandes denominações querendo se defender de seus atos infames,
atos que podemos dizer até que são pessoas ousadas ou usadas pelo espírito do anticristo, porque, irmão, o anticristo, ele não vai se manifestar em qualquer lugar, ele vai nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo, em 6 e aos Efésios, diz assim: os demais irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E uma pessoa, quando vai na igreja ou numa denominação de pedra, eu já não sou assim, porque eu já acredito, irmãos, que se eu me reunir aonde eu estiver reunido com o povo, com uma igreja, eu sou uma igreja junto com ela, porque a igreja verdadeira é Cristo. Por isso que a placa denominacional, ela apenas é algo exigido pelo governo para que possa ter a sua capacidade de poder ser aberta para o público, conforme as exigências governamentais de cada país, certo? Mas a verdadeira igreja é aquela que está unida em Cristo, não unida num CNPJ. Porque não há como unir algo num CNPJ quando há uma pluralidade. Um crê numa coisa, outro crê em outra, um crê num Deus, outro crê em outro. Não existe união entre a luz e as trevas. Então o ecumenismo que se quer fazer desse jeito é um ecumenismo falso. A verdadeira unidade é aquela unidade que está em Cristo, certo, irmãos? Esta é a verdadeira unidade, que pensa como Cristo pensou, que age como Cristo agiu, julga como Cristo julgou, absolve como ele absolveu e vai condenar como ele tem que condenar se for necessário. Porque o Evangelho não é só passar a mão no ego da pessoa e dizer: se tem um santinho, você vai entrar no céu. É lógico que tem que ter regras, é lógico que tem que ter doutrinas, mas a verdadeira doutrina é estar abraçado em Cristo. Não adianta você colocar aí para mim uma série de versículos que não pode isso, não pode aquilo, porque João falou isso, João Pedro falou aquilo. Se você não estiver em Cristo, você pode fazer tudo aquilo ali, você vai perder a sua alma do mesmo jeito. Porque o fundamento da fé não é nada daquilo. Aquilo apenas são regras que devem ser seguidas para aqueles que estão em Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, você pode fazer tudo aquilo. Mas se você desejar o mal do teu irmão, já no teu coração é homicida, e tudo aquilo que você fez cai por terra. Quando você pede para alguém te defender em alguma causa, a não ser que seja na justiça, você tem direito de ter um advogado, um juiz, enfim. Mas diante de uma igreja, você mesmo tem como juiz o Senhor Deus e como advogado Jesus Cristo. E tem os promotores e tem o Espírito Santo que vai guiar aqueles que estão ali para dar a sentença. Agora, é necessário você usar de alguém como uma massa de manobra para responder por você aquilo que você não tem coragem de responder porque não tem argumento bíblico? Analise você mesmo. Infelizmente, grandes denominações estão querendo se defender assim, de atos infames, covardes, torcendo versículos. E esses algozes que deveriam agir com amor, com a alma menos preparada, para não ser servida como alimento para as feras das trevas, porque não foram alimentadas com a vitamina do céu, com o verdadeiro evangelho, e eles percebem que essas pessoas às vezes foram feridas e às vezes se levantam contra e não têm argumentos suficientes para se defender. Eles usam essas estratégias diabólicas e satânicas, usando membros das suas próprias, ou melhor, seguidores das suas próprias instituições, para colocar também na internet defesas sem lógica, às vezes xingando o crítico, ou blasfemando, ou criando pecados que ele nem sabe se existe. E ele tem que se lembrar que ele é uma instituição. Como instituição, ele pode receber um processo de um membro. E é muito mais fácil o membro ganhar da instituição. E como membro, é muito difícil a instituição ganhar. Por quê? Como pode uma instituição de milhões, que rende milhões, e
que muitas das vezes não diz para onde vai esse dinheiro e ataca uma pessoa que às vezes não tem nem onde morar. Isso não é amor de Cristo, nunca foi e nunca será. Isso é um amor, isso é uma sabedoria animal e diabólica e satânica que levará o homem para o inferno. Isso é verdade, é o que Cristo disse. Por isso que Cristo chamou aqueles que estavam no templo de hipócritas, sepulcros caiados. Ele não ousou, ele não diminuiu a tonalidade das suas palavras por eles serem sacerdotes, mas ele simplesmente agiu com a autoridade que lhe foi otorgada pelo Pai, porque ele sim teria esse poder. Ele tem o poder de me julgar a mim, de me salvar ou de não me salvar, mas não você que é líder, que se acha dono, porque tem lá não sei quantas denominações que está debaixo da tua presidência, mas você não se esqueça que você é pó e que você também terá que passar perante o tribunal de Cristo, ok? E muitas das vezes, irmãos, essas pessoas que são maltratadas por não terem se alimentado com vitaminas espirituais do verdadeiro Evangelho de Cristo, irmãos, elas se sentem enfraquecidas, são derrubadas por serem frustradas por falsas profecias, por falsas pregações, por mentiras, por falácias, por negócios mal feitos. E se você for procurar atrás, você vai encontrar até tráficos, você vai encontrar máfias. Sim, máfias humanas, de tráficos humanos. Tudo isso existe. Basta a autoridade competente, se estiver realmente interessada em investigar, ela vai descobrir. Eu posso dizer isso com toda a minha certeza, não acusando aqui nenhuma denominação, porque até então não citei nome de X nem de A que faz isso. Apenas usei o nome de uma que eu já frequentei, mas não disse que ela está fazendo isso. Agora, logicamente, que aquele que se sente acusado, ou que sente o peso da palavra, ele pode se revoltar e pode até falar contra mim, já é uma demonstração clara que essa pessoa está querendo se autodefender, mas eu não vejo motivo por quê. Porque se defende, porque deve estar devendo alguma coisa no cartório, não é? Bom, então eu quero dizer uma coisa bem clara para vocês. E você tem alguns tópicos aqui que eu escrevi, irmãos. Eu sei que existem pessoas que foram derrubadas do ministério, homens de Deus que saíram por falarem a verdade, verdadeiros profetas de Deus que pregaram o Evangelho de Cristo, mas pregaram a verdade e foram retirados simplesmente por falarem aquilo que está escrito na Bíblia. Mas, irmãos, discordar, irmãos, daquilo que está escrito e pisar aquilo que está escrito, não seria, irmãos, algo grave, um agravante contra o Espírito Santo? E muitos desses líderes fazem isso e ninguém fala nada. Por quê? Porque temem. Porque muitos desses líderes são homens maus, homens corruptos, homens capazes de qualquer coisa para não perder o poder. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Não citando aqui nomes para não ser alvo de algum tipo de atentado, vamos dizer assim. O atentado, não estou dizendo, existem muitos tipos de atentados. Pode ser um atentado físico ou um atentado verbal. Não é? Julgue como você quiser. Depende da forma que você ouvir e da maneira que você entender. Porque uma coisa é, a maioria desses homens, irmãos, que querem usar a multidão, que desconhecem a Bíblia como massa de manobra, eles pegam essa multidão, usam como massa de manobra para atacar aqueles que estão falando a verdade. Essas pessoas, irmãos, que são usadas, elas não sabem que estão sendo usadas. Elas aprenderam desde criança e foram ensinadas como numa escola de uma doutrina que existe lá fora no Oriente Médio,
E desde pequena, ela cria na sua mente uma mentalidade que quem falar contra aquilo está falando contra Deus. Isso é um ato totalmente sectário, herético, diabólico e satânico, e que tem levado muitos à morte, ao suicídio e à desgraça e à ruína de muitas famílias, irmãos. Enquanto os homens, que são os líderes, vivem nos seus deleites, nas suas orgias, viajando com o dinheiro daqueles que pensam que eles estão em missão e que muitas das vezes estão se banqueteando. Não vou dizer que são todos, porque tem aqueles que realmente estão em missão. Eu conheço muitos que iam em missão, mas para conseguir o dinheiro para ir em missão, irmão, só faltava se ajoelhar e ficar em jejum 40 dias, porque era difícil, viu? Mas outros não, com facilidade, e com muita facilidade, não era pouco dinheiro. Não estou aqui citando nomes, para não ser alvo de nenhuma acusação jurídica. Porque ninguém pode ir contra a minha pessoa se aqui eu não citar nenhum nome, ok? Isto me dá o direito de liberdade democrática aonde eu estiver, enquanto não houver a ditadura do anticristo que já está sendo deliberada dentro dessas seitas, que deixam de ser igrejas e passam a ser seitas dominadas pelo espírito do anticristo, porque contrariam a palavra de Deus. Contrariam a palavra de Deus, pisam no sangue de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Pisam no sangue de Jesus Cristo. Como disse Paulo a Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, ou melhor, em 2 Timóteo, versículo 3, porque haverá, irmãos, presta bem atenção, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos e sem afeto natural. Mas você pode dizer, mas você está falando isso daí? Eu nunca fui contra o meu pai nem contra a minha mãe, nunca fui... Você é tão carnal, que você só olha as coisas de Deus do lado da forma carnal. Você não sabe que a palavra de Deus também é tua mãe e que Deus é o teu pai? E quantas das vezes você pisa na tua mãe dizendo que ela contém, que ela não é, não foi ela que te amamentou, não foi ela que te deu saúde para você compreender o Evangelho de Cristo. Porque quando você nasceu, talvez você nem conhecia uma Bíblia. E hoje você coloca lá que a Bíblia contém. Não seria isso um agravo contra o Espírito Santo? Você dizer que ela contém, não seria um erro grave? Não seria você pisar naquilo que você mesmo está comendo? Ou colocar na sua boca a palavra, dizendo que ela só tem poder quando ela sai da sua boca, desvalorizando aquilo que o Espírito Santo deixou registrado nas Sagradas Letras, para que nós, através do Espírito de Deus, pudéssemos entender com veracidade a interpretação daquilo que está escrito? Não, ela tem que ser passada pela sua boca primeiro, porque você é o homem de Deus, você é o ungido de Deus. Infelizmente, quando vocês se veem perdidos nas florestas das vossas ignorâncias, por não conhecer o caminho certo, porque nem a Bíblia vocês não conhecem, buscam defender os seus argumentos, distorcendo a própria palavra. Tais vocês são como feras e bestas feras, que não sabem como agir, não é? E começam então, pela falta do conhecimento de Cristo nas suas pregações, que são ilusórias, falsas e profanas muitas das vezes, vocês usam pessoas para falarem contra aqueles que falam a verdade, induzindo na mente deles loucuras, onde eles pensam que a igreja é a salvação, que o CNPJ da sua igreja é o único que vai se salvar. Isso é uma blasfêmia, isso é um pecado, isso é uma destruição, isso é uma ruptura, isso é algo que quer roubar de Cristo a sua glória. E nós que defendemos Jesus Cristo, ele não precisa de defensor público. Porém, a nossa obrigação, como Paulo, quem somos nós, né, é pregar a verdade e pronunciar aquilo que está escrito. E
convém que o verdadeiro evangelho de Cristo seja pregado e que Cristo seja anunciado. Não que um homem, ou que um CNPJ, ou que um pregador, ou que alguém que se acha teólogo, ou que tem algum curso em uma universidade, ou que tem alguma capacidade intelectual maior, possa tentar ludibriar aqueles que são menos conhecedores da verdade. Porque a verdade não se manifesta. É bom que nós estudamos, é bom, eu sou a favor do estudo, eu sou a favor da leitura, do estudo e do conhecimento. Mas o melhor é nós também sabermos que acima de tudo existe o Espírito de Deus que penetra até a maior profundidade da alma e conhece a consciência do homem. E não adianta você dizer para mim que você está lucrando com alguma coisa. Às vezes muda de um lugar para o outro, mas não é você que paga o aluguel. Às vezes sai de uma cidade lá do não sei da onde e vem para outro lugar porque te chamam, porque acham você uma pessoa interessante para a defesa da instituição. Mas vai ver quem paga o seu aluguel. Assim é muito fácil. Por isso que não há uma justificativa para a sua defesa. Por mais que você busque argumentos bíblicos, teológicos ou escatológicos, seja lá o que for, você não vai ter como se defender diante do tribunal de Cristo. Porque ele já conhece o profundo do teu coração. E ninguém está aqui também para querer generalizar e dizer que todos são iguais. Porque nós sabemos que existem homens de Deus sinceros, pregadores sinceros, que pregam um evangelho puro, genuíno, que falam de Cristo sem medo, porque não pregam a Cristo por glória, nem por vanglória, mas pregam a Cristo para a salvação das almas, porque querem ver as almas serem salvas. E você, por que você prega a Cristo? Quanto a mim, eu não vou te julgar, porque eu sei muito bem quem eu tenho crido, e sei muito bem quem me julga. Embora você possa querer me julgar, mas saiba que no momento em que você está me julgando, você está fazendo aquilo que outro vai fazer por você também. Outro vai julgar você, conforme a mesma medida que você está me julgando. É lógico, primeira coisa, você vai me chamar de pecador, de apóstolo, de traidor. Isso é normal, isso daí é uma coisa normal, que nós já estamos até acostumados. Mas você esquece que existe uma misericórdia. Por que você esquece? Porque você não tem. Você só vai lembrar dela quando você precisar dela. E eu tenho, assim, um pouco de piedade desses que assim fazem, denominações que julgam, que sentam, que matam, que cortam a liberdade. Se essa loja não te serve, vai procurar outra. Que se você não gostou daqui, vai para outro lugar. Que pede para os outros te defender. É porque você é covarde. O valente não pede ninguém para defendê-lo. Ele mesmo vai em sua própria defesa. Eu nunca vi Davi pedir ninguém para defendê-lo. Mesmo o rei, mesmo o velho, chegou um momento que os próprios soldados de Davi tiveram que insistir com ele para ficar no palácio. Ou você nunca leu a Bíblia? Porque mesmo os maiores combates travados com guerreiros especializados em técnicas de guerra, Davi nunca foi covarde. Jesus Cristo também, principalmente. Ele não pediu para que outro morresse na cruz por ele. Ele não pediu que outro fosse cumprisse a missão que ele tinha que cumprir. Agora você, com covardia, pede para que os outros te defendam. Para mim, você, a sua defesa, ou a defesa de alguém por você, não significa nada. Porque aquele que te defende nem sabe quais foram os seus delitos. E eu também não posso te condenar, mas posso te dizer uma coisa, que ainda resta uma palavra de misericórdia para mim pregar para você. Porque Deus, irmãos, Ele não é um Deus que quer ver a tua destruição, nem a tua queda, nem a queda de denominações por causa do teu orgulho, da sua soberba, da tua grandeza, porque você acha que sabe pregar, porque é a maior orquestra, porque tem o maior número de povo, porque isso, porque aquilo. Que isso tudo é mentira também, você sabe muito bem. Né? Ou porque você fala uma coisa hoje e fala outra amanhã, ou porque você lança um ensinamento hoje e amanhã você muda, e o povo, que já está cauterizada a sua mente, que já é sua massa de manobra, com certeza vai acreditar em você. Não vai acreditar que você já assinou algum termo de responsabilidade
com a o diálogo interreligioso, não vai acreditar no que eu estou falando, de forma alguma. Você é o líder, você é o chefe, você que manda. Você é o cacique da tua tribo. Mas saiba que eu não tenho cacique. Quem manda em mim é Jesus Cristo. E eu creio no Eterno. Não sei se você sabe, ele se chama Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahvé, certo? Só de nomes, adjetivos, ele tem 72. Mas o principal para salvar a nossa alma, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Você sabia disso? Talvez você nem saiba, não é? É bom que você leia a Escritura. Eu gostaria de dizer para você que eu não tenho estudo, mas que também não sou bobo. E quero dizer para você uma coisa também. Não adianta você querer ofender os outros usando de argumentos fúteis em canais só porque tem um certo número maior de pessoas, porque, é claro, você já conseguiu há quantos anos, não é? Enganar e seduzir aqueles que seriam seduzidos. Certamente que há um bom tempo atrás existiam homens de Deus, existiam pessoas que tinham hombridade, existiam pessoas que pregavam com dignidade, com pureza, com justiça, mas os tempos mudam. E a própria mensagem diz assim, uma das mensagens que vocês mesmos de alguma denominação têm, essa eu vou falar e vocês que são desta denominação vão lembrar. Está escrito assim, que os reinos caem, as repúblicas oscilam, e a terra cambaleia como um homem ébrio. Assim está você. Mal imaginava que isso iria cumprir dentro das suas próprias paredes. Fico triste, não me alegro com isso. Porém, tenho que vos dizer uma coisa. Ainda que vocês possam estar enquadrados dentro desse texto, ou desse assunto que eu tenho falado, ainda quero deixar aqui uma palavra de misericórdia, porque não são todos que são culpados, muito menos o povo. O povo é o menos culpado. O povo, infelizmente, foi manipulado. E podemos agradecer a Deus que hoje não são todos manipulados. Muitos já estão com as suas mentes abertas, entendendo que o Evangelho de Cristo é a porta do céu, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a graça e Ele é a vida. Alguém me perguntou, irmão, como eu vou tomar Santa Ceia? Eu quero dizer para você, irmã, você pode tomar Santa Ceia até na sua casa, se você quiser. Se você tem o seu esposo, ou tem algum servo de Deus que está fora desse tipo de manipulação humana, não é? Você está livre, porque você não está cometendo nenhum ato errado. E outra coisa, só não faça a transubstanciação, que é uma doutrina romana, herética, e que não vem da parte de Deus. Sepultar novamente o corpo do Senhor, sendo que o corpo do Senhor, como disse Pedro, é impossível que seja sepultado novamente e volte à corrupção. Eu acho interessante as pessoas pegarem doutrinas romanas, né, e colocarem nos seus dogmas e depois dizerem que foi o Espírito Santo que revelou. Não seria uma mentira? Agora eu pergunto, vocês dizem que aquele pecou para a morte, o outro pecou, Deus não é mais com ele. E a mentira é filha de quem? Vocês poderiam me dizer? O que eu falo eu provo dentro das Escrituras. Porém eu não estou aqui para discutir. Estou aqui apenas para aconselhar. Ainda há tempo de haver uma restauração. Ainda há tempo de haver uma reunião bem grande em que todos sejam chamados, que sejam reconciliados. Esse é o meu desejo. Não quero ministério. Eu já tenho o meu. A única coisa que eu quero é que vocês se encontrem no livro de 8 aos Romanos, versículo 31. Eu gostaria que todos estivessem aí, para vocês verem como eu não quero o mal de vocês. Mas o que está escrito? Mas vai dizer que nem isso você não sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus realmente é com vocês, por que tanta preocupação? Não é? Comigo, que sou um pequenininho, que não tenho nada, que não tenho recursos, que estou enfermo, fui atropelado esses dias, não morri porque Deus estava comigo. O carro bateu nas minhas costas e me jogou longe.
não quebrou um osso, porque eu ainda tinha que pregar isso para vocês. Se tivesse partido também, não tenho medo, porque eu sei muito bem quem eu tenho crido. E você? Então vamos ficar firmes, irmãos. Vamos orar. E para esses líderes que ainda não entenderam nada, vamos pedir misericórdia. Não queremos o mal de vocês. Eu nunca espraguejei nenhum de vocês e nem mandei nenhum de vocês para o inferno. E nunca falei que vocês são porcas navadas que foram ao despojador da lama. E nunca chamei vocês de coitados e infelizes. Como um lá do Paraná, que eu sei o nome dele, não vou dizer, falou que eu era infeliz, era um coitado. Coitado. Ele nem sabe o que é isso que está falando. Eu já o perdoei. Só peço para vocês, irmãos, orarem bastante para não deixar ficar nenhuma raiz de amargura. Graças a Deus eu não tenho isso. Eu tenho pena. Sabe de quê? Tenho pena. Isso eu tenho. Porque sei que tem pessoas inocentes, pessoas sinceras, pessoas que têm o amor de Deus. Tem pregadores, homens de Deus lá dentro que estão sofrendo. Não só numa denominação, não. Em várias. Eu estava vendo na internet quantas denominações estão passando por processos. E quando se fala na apostasia dos últimos tempos, eu pensava que seria o povo que iria se apostatar da fé. Mas eu estou vendo que as coisas estão totalmente inversas à compreensão humana que eu tinha. A igreja, que se diz igreja, né, construída de pedra, de CNPJ, muitas delas estão se apostatando da fé. Por isso, irmãos, devemos procurar lugares que pregam a Bíblia, ainda que fale só a leitura, ainda que só leia a leitura, porque pelo menos você vai sair com a tua alma saciada. Ainda existem lugares assim, graças a Deus. E se você não encontrar, reúna com a sua família, aprenda a ler a Bíblia, aprenda a aprender do Espírito Santo, porque você não é um desigrejado. Essa palavra não existe. Desigrejado é quem está cortado do corpo de Cristo. Não é quem está fora de um grupo de pessoas unidas por uma numeração de um CNPJ. Espero que todos tenham entendido. Não quero o mal de ninguém. Não detesto ninguém, não odeio ninguém. Muito pelo contrário, amo a todos. Quero deixar aqui para vocês um forte abraço. Que Deus os abençoe a todos e vos guarde. Um alerta, cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. E não é tempo de nós ficarmos degladiando, porque um líder aí mandou que vocês repelissem, defendessem, atacassem. Esse líder devia, pela sua idade, que é um senhor já, não é? Ele deveria ter mais cuidado. E ele mesmo, então, colocar uma comissão de servos para poder tratar desses assuntos diretamente com aqueles que estão fazendo as críticas. Quem sabe assim poderia melhorar. Mas mandar aqueles que nem conhecimento não têm de causa. Você sabia quantas pessoas morreram este ano de suicídio? Você sabia quantas pessoas estão na sarjeta embriagadas? Se você for fazer um levantamento, por causa do quê que eles estão assim? Por causa de pregações que saíram daí de cima, que foram interpretadas ou pregadas de uma interpretação totalmente errada, sem a guia, sem a direção do Espírito Santo. E o tal pecado de morte. Quantos que já perderam a vida? Eu vou dizer uma coisa. Quem será que vai dar conta dessas almas? Fica essa questão. Deus abençoe a todos. Deus que vos guarde. Paz e graça. Paz de Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, para não dizer que estou falando só com uma denominação. E Shalom. Deus abençoe.